Boa noite também para você que está aí no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós vamos estar meditando na palavra de Deus que está no Salmo 77. O título da Sociedade Bíblica do Brasil: Consolo em Tempo de Angústia. E nós vamos ver aqui como o salmista Asaf passou por esse momento e como ele nos ensina através desse salmo vencer esses momentos de desespero, muitas das vezes de depressão. E vamos ler, abrir aqui a palavra de Deus, que está no Salmo 77. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 11, mas nós vamos decorrer o salmo todo, amém? Mas inicialmente nós vamos até o versículo 11. Todos se encontraram, amém? Salmo 77, verso 1. Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma não encontra consolo. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Medito e o meu espírito desfalece. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado que estou, que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago a lembrança os anos de tempos passados. De noite, indago o meu íntimo e o meu espírito pergunta: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Então eu disse: esta é a minha aflição. O poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordarei os feitos do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Até aí, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Te peço, a Deus, toma a minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. Iluminar as nossas mentes. E, Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando sua palavra. Então, os nossos irmãos, Senhor, que estão lá no sul do Brasil, Pai, igrejas que perderam tudo, tem misericórdia, Senhor. Pessoas que perderam tudo, toma em tuas mãos, ó Deus. Sustenta com as tuas mãos poderosas. Move, Senhor, em favor dessas pessoas, dos nossos irmãos em Cristo também, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos. Move, Pai, o teu poder, a tua graça, os teus milagres. O Senhor muda e transforma ainda nos dias de hoje. O Senhor continua operando milagres. Te pedimos, ó Deus, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, todos digam amém? Amém. Amém, graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Deixa eu só beber mais um pouquinho d'água aqui, queridos. Amados, o desânimo é o resfriado comum das emoções. Tudo começa com um desânimo. Eventualmente, ele afeta a todos nós. Elias, homem de ferro do Antigo Testamento, tornou-se tão desanimado que ele sentou-se embaixo de um zimbro e pediu para morrer. De acordo com Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 12, Jesus arrancou do íntimo, está escrito, Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse:
porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. A palavra nos diz aqui, fala sobre Elias, que naquele momento, onde depois ele vê ali o fogo cair do céu, consumir a oferta, os 450 profetas de Baal sendo assassinados, ali no intuito de Elias, dentro do seu coração, eu creio que ele estava com aquela expectativa: agora vem o avivamento, agora esse povo volta aos pés do Senhor. Eu creio que essa era a expectativa de Elias, mas não foi isso que aconteceu naquele momento. Elias entristeceu-se, Jezabel o ameaçou, e Elias chegou a pedir a Deus para que Deus tirasse a sua própria vida. Nós vemos aqui também esse relato do Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 12. Nós vemos que Jesus, a palavra diz que Jesus gemeu no seu íntimo, né? Como também vemos no Getsemane, quando Jesus chama os seus amigos, os seus discípulos para orar, ele fala: olha, fique aqui comigo, porque a minha alma está com uma profunda angústia de morte. Amados, até mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, muitas das vezes, teve um gemido em seu espírito. Paulo teve muitas experiências difíceis na Ásia, que ele diz lá em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, ele diz uma frase que ele diz assim: até da própria vida desesperamos. A luta que ele estava enfrentando era tamanha, era tão grande, que ele até da própria vida ele não via saída senão a morte. O que estava acontecendo ali com eles ia levar eles à morte, de tamanha luta. Amados, a palavra desespero significa estar em uma perda total. Em outras palavras, a situação de Paulo parecia tão desesperadora que ele não via saída, apenas o que ia acontecer com ele, ele via a morte na frente dele. O homem que nos encontramos, que nós lemos neste salmo, suportou todas as marcas que nós acabamos de ler, que hoje seriam diagnosticadas como depressão. Ele sentiu-se esquecido e abandonado por Deus. Ele não conseguia dormir, ele não conseguia articular seus pensamentos por causa da exaustão emocional. Ele estava cansado o tempo todo. Ele vivia no passado procurando por um dia que havia se passado. Ele lembrou-se de que ele era feliz e tinha uma música em seu coração, mas não mais. Ele não conseguia voltar lá, não importava o quanto ele tentasse. Ele ficou deprimido, que ele mesmo começou a questionar o Senhor. No verso 7 ao verso 9, Asaf escreve em seu salmo: será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa por todas as gerações? Será que Deus esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua vida? Asaf estava profundamente triste. Estas são perguntas, irmãos, penetrantes, mas eram perguntas que vinham do salmista quando ele se revolvia em seu desespero. Ele não chegou a tal situação da noite para o dia. Existe sempre uma progressão em tais experiências emocionais. O desespero começa com uma decepção, e essa decepção que não é tratada de forma construtiva. O padrão geralmente é o seguinte: decepção leva à dúvida, dúvida leva à depressão, e a depressão leva ao desespero. A decepção é o pai do desespero.
Quando nós olhamos para os homens da Bíblia, que pessoas da Bíblia que chegaram ao ponto de tirar a sua própria vida, nós vemos que muitas delas estavam num momento de dificuldade terrível, e muitas delas, não generalizando, tá, irmãos? Mas muitas delas estavam ali afastadas do Senhor, não tinham o mesmo relacionamento com Deus. Judas Iscariotes, um deles. Quando nós olhamos para Judas, você vê, andou com Jesus, comeu com Jesus, mas Judas não se arrependeu. Judas teve remorso, mas ele não teve arrependimento. Ele morreu e foi para o inferno. Não quer dizer, nem, por favor, não estou defendendo isso, não quer dizer que toda a pessoa que chega a esse fim quer dizer que está lá no inferno. Não é isso que a Bíblia fala. Porque só tem um que tem poder para julgar, é Deus. Deus pode julgar. Então, não vou entrar nesse mérito, mas não quer dizer isso. Às vezes pode ter pessoas que parentes estão ouvindo, né, que muitas das vezes até eram cristãos, e foi dessa forma trágica. Só que é um método, é um momento de puro egoísmo, é um momento, é um pecado onde o homem toma o lugar de Deus, ao ponto de tirar a própria vida. Mas Asaf nos mostra aqui no Salmo que há um caminho diferente a seguir, há um pensamento, há uma comunhão com Deus. O homem tem que se envolver mais com Deus. Muitos podem estar aí como salmista, questionando, achando que Deus esqueceu de si, porque às vezes fizeram planos, projetos baseados em seu próprio eu, em suas próprias vontades. Às vezes fizeram projetos achando que Deus tem que realizar todos os seus projetos. Não foram para a Bíblia, para as Escrituras, para olhar que Deus, Ele abençoa, nos dá graça, nos dá força, mas não é da forma que a gente quer, é da forma que Ele quer, é da forma que Deus quer, porque a forma que Deus quer, irmãos, é boa, perfeita e agradável. Então muitas das vezes nós passamos por aflições, passamos por desespero, porque muitas das vezes nós precisamos entrar nessa sintonia entre a vontade de quebrantar a nossa vontade e nos submeter à vontade de Deus. E esse processo é doloroso muitas das vezes. Asaf estava aqui num processo. Lembram que Asaf, no Salmo 71, ele começa a comparar a vida dele com dos ímpios. Lembram disso, irmãos? Salmo 71 ele faz essa comparação. Mas Asaf, quando ele entra lá, se você for meditar depois no Salmo 71, você vai ver que quando ele entra no templo, ele começa a fazer um parâmetro entre a vida do salvo e a vida do ímpio. Para onde vai aquele que é justo e aquele que está seguindo, que não segue a Cristo, que não segue a Deus? E ele logo falou: olha como louco eu falei, caiu, pediu perdão ao Senhor. Mas ele entrou no templo, ele foi buscar a Deus, e Deus deu discernimento para ele, e foi um grande homem usado por Deus, que escreveu o Salmo 50, o Salmo 71 ao Salmo 83. Foi um homem a quem Davi, quando estava já bem idoso, deixou os cuidados do templo, da adoração do templo. Foi com Asaf. E Asaf estava aqui, homem de Deus, envolvido com todos esses sentimentos. E ele diz aqui: elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, ele diz que a alma dele começava a perguntar a ele: até quando?
Amados, muitas das vezes o nosso eu começa a perguntar para nós. Lá no Salmo 42 você vê o salmista falando assim: aquieta minha alma. Ele está pregando para si. Espera, ainda vou nos louvar ao Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós precisamos pregar para nós mesmos. Precisamos ler a Bíblia em voz alta. Quando as dúvidas baterem no seu coração, quando as aflições da vida balançarem o teu barco, não abra teu coração escancarado para o desespero, não, mas dobre o seu joelho, espere um momento, pois Deus está vindo sempre com a provisão certa, na hora certa, no momento certo. Não perca as esperanças. Deus, Ele te ama. Você que está em casa, Deus te ama. Se envolva com Ele. Não entre nessa que Deus não está te vendo, que Deus não existe, como o mundo está pregando aí. Já querem aí mudar, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, para botar em era comum. Não entre nessa balela, irmãos. Prestem atenção, as coisas estão acontecendo, estão se formando, é finais dos tempos. Não dá mais para andar brincando com Deus. Ou brincar e ficar, nunca dá para andar brincando com Deus, mas não dá para andar em cima do muro, como esse mundo fala, não. Asaf, ele chegou a um ponto que ele reconheceu aqui que o problema não era com Deus, mas o problema era com ele. O problema não era Deus. Deus continuava sendo o mesmo. Deus continuava sendo o mesmo Deus poderoso, o mesmo Deus eterno, o mesmo Deus amoroso, o mesmo Deus justo, o mesmo Deus misericordioso. Quando Asaf ele cai em si, aqui nos versos 10 e 11, irmãos, do Salmo 77, verso 10 e 11, ele diz aqui, ó: então eu disse, esta é a minha aflição, o poder do Altíssimo não é mais o mesmo. Recordei os feitos do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Asaf aqui 3 vezes ele usa o pronome possessivo, sim, indicando que era ele. O problema era com ele, eu. E muitas das vezes, irmãos, o homem ele tem uma dificuldade de reconhecer erros. Não é assim, irmãos? Amém? O ser humano tem essa dificuldade. E quando nós reconhecemos nossos erros, irmãos, mais rapidamente, é menos doloroso o caminho, é menos decepcionante. Nós não podemos ficar vítimas das nossas próprias emoções, irmãos, de problemas que nós mesmos causamos a nós mesmos. Mas nós temos que buscar a Deus. Não deixe a sua emoção controlar a sua vida, mas deixe Deus controlar a sua vida. Nossos pensamentos, eles governam o nosso humor, pois se pensarmos corretamente, nós vamos nos sentir bem. Se na nossa mente vier, olha, Deus proverá. Se imagina Abraão subindo com Isaac, o Monte Moriá, ele ali sabendo até então que Deus tinha pedido a ele, e o garoto perguntando: pai, está aí o cutelo, está aí a madeira, mas cadê o cordeiro? E Abraão, já deveria no seu íntimo ali estar, né? Um coração pesaroso, mas Abraão, homem de fé, ele teve fé que Deus ia prover.
E ele vira para Isaac e fala: meu filho, Deus proverá. Jeová Jireh. É esse pensamento, irmãos, que tem que permear nossa mente. Seja nos momentos de alegria, nos momentos de dureza da vida. Esses pensamentos que tem que vir: olha, Deus proverá. Eu não sei como, o que Deus vai fazer, mas Deus proverá. Deus é nosso Deus, irmãos, é um Deus de milagres. É um Deus de milagres. A maioria desses momentos de depressão surge com pensamentos errados. A pessoa começa a entrar no looping e começa a achar que tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. Deixe Deus controlar os seus pensamentos. Para nós lidarmos com essas emoções prejudiciais, devemos ser mentalmente fortes. Agora, o que alimenta a mente e espírito do cristão? A palavra de Deus. O cérebro, irmãos, nosso cérebro é um músculo muito importante. E ele, para nós, né, o pessoal vai para a academia, né, botar em bíceps, mas esquece muitas das vezes de malhar esse daqui, ó, que é o principal, que dá a ordem a tudo no seu corpo e nos seus sentimentos, nas suas emoções, né? Por causa dos pensamentos. Se nós lermos a palavra de Deus, você que está em casa, faça o seguinte: mude a sua vida, leia a palavra de Deus todos os dias. Abra a sua Bíblia, nem que for um verso por dia. Começa assim, você vai ver como as coisas mudam, como os pensamentos que permeiam sua mente vai mudar. Mas muitas das vezes as pessoas enchem a cabeça o dia inteiro de lixo e botam uma palavra de Deus de lado. Um dia desse eu vi um vídeo daí na internet, o pessoal fazendo uma crítica, né? Dizendo assim o vídeo, né? Se você tratar a sua Bíblia como você trata o seu celular, já viu isso, irmão? Eu ri muito, irmão. Foi muito engraçado aquilo. Eu falei: olha, aí era até uma mulher, né? Ela estava aí fazendo a faxina com a Bíblia do lado e a vassoura do outro, fazendo a comida, né? Mexendo lá, com a Bíblia aqui na mão, né? Eu falei: rapaz, o negócio é mudar, se fosse assim, realmente. Mas é isso, sabe, irmãos? Nós temos que absorver tudo do que está aqui, tudo do manual do nosso Criador. Está aqui. Tudo que você precisa saber para a sua vida está aqui, nesses 66 capítulos deste livro sagrado, poderoso, sobrenatural. Mas ele não é sobrenatural para ficar aberto aí na sua casa, em cima de qualquer lugar, largado pegando poeira, não. Ele é sobrenatural quando você pega, quando você lê, quando você medita nele, lê com calma. Aí ele começa, o sobrenatural de Deus começa a mudar a sua mente. O Espírito Santo age em nossos corações. Peça a Deus: Senhor, muda os meus pensamentos, renova os meus pensamentos. Eu preciso que a minha mente esteja encharcada com as tuas escrituras, com a tua santa palavra. Tu vai ver só como os seus pensamentos vão mudar. Asaf faz uma divisão deste salmo, do verso 11 ao verso 20. E ele nos diz como podemos ser vitoriosos dentro dessa situação. Primeiro, Asaf ele concentra-se na grandeza de Deus. Olha o que está aqui, o que ele diz aqui nos versos 11 ao verso 12. Recordarei dos feitos do Senhor, certamente
Me lembrarei das maravilhas da antiguidade. Meditarei em todas as tuas obras e pensarei em todos os teus feitos poderosos. Irmãos, estude a palavra, porque a gente só recorda de algo que a gente lê ou que a gente lembra, que a gente viu. Estude a tua palavra, estude a Bíblia. Asaf está falando aqui porque ele estudava. Eu vou me recordar dos feitos do Senhor, de como Deus tirou o povo do Egito, como libertou o meu povo. Eu vou trazer à minha memória aqueles momentos poderosos de Deus no meio da nação onde eu vivo. Leia a palavra de Deus, porque o Deus que operou na vida de Asaf, o Deus que operou na vida de Moisés, de Noé, de Abraão, de Paulo, é o mesmo Deus que opera em nossas vidas e na sua vida. É o mesmo Deus. Uma vez eu li um tempo atrás, que 93% dos cristãos deprimidos admitem que não tiram 1 hora por semana para ler a sua Bíblia. 1 hora, não é por dia não, irmãos, 1 hora por semana. Ler a palavra de Deus. Uma vez uma amiga minha, profissional na área de psicologia, falou uma coisa: André, isso tudo está na mente, na cabeça da pessoa. Virar a chave. Olha o tamanho da chave, ó. Olha o tamanho da chave. Vira a chave, irmãos. Pega a tua Bíblia e comece a ler, mas insista. Não estou dizendo que você, eu aqui então preciso procurar uma ajuda profissional e tal. Se você sente, procure uma ajuda profissional, sem problema nenhum. Mas leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Preferencialmente por uma ajuda profissional de um cristão ou do seu pastor. Muitas das vezes seu problema é um gabinete pastoral, é uma conversa franca com o pastor. Estamos aqui para isso. Então, e o pastor corretamente ele vai direcionar. Se for algo, ele vai direcionar você para uma ajuda. Mas precisa sair dessa situação. Comece lendo a Bíblia, para você ter força. Sempre haverá, irmãos, circunstâncias na vida da gente que vai nos decepcionar. E elas podem nos levar a um ponto de desespero, de não ter esperança. Mas elas são muito menos propensas se permanecermos no estudo da palavra de Deus. Às vezes uma situação que alguém pode estar passando, abriu a dispensa, e só tem agora, amanhã vai ser misericórdia. É isso mesmo, misericórdia. Aí você que está lendo a palavra, você vai lá, Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E aí Deus move, irmãos. Deus move. No tempo, na hora certa, Ele move e as coisas acontecem. Eu vou perguntar, mas já é de... Quem aqui já não recebeu o milagre do Senhor assim nos 45 do segundo tempo? Todo mundo aí. E Ele continua. É o Jeová Jireh.
O problema é que a gente tem que tomar cuidado com a nossa mente, porque nesse tempo, até o prover, porque a gente começa com pensamentos errados, e a nossa carne, o inimigo da nossa alma, ele vai com ferocidade, para poder o quê? Para poder o quê? Nos abater. É essa a vontade do diabo, nos deixar deprimidos, nos deixar para baixo, e com isso o que acontece? Nós começamos a fazer as coisas, não vou, não faço aquilo, não quero aquilo, não quero aquilo, não vai você. Irmãos, não é essa a vontade de Deus para a sua vida, não, para as nossas vidas, não. A vontade de Deus não é que, vamos mais uma vez, que você vai passar, tu está falando que ninguém cristão não pode ficar deprimido. Não estou falando isso. Uma coisa é você ficar, uma coisa é você querer permanecer. São coisas diferentes. É passar. Passei pelo vale da sombra da morte. É passar, não é ficar no vale da sombra da morte, não. Amém, irmãos? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? É passar. Davi está falando que a gente passa por momentos, passa por difíceis, passa. Mas também ele diz que Deus é conosco, mesmo no vale da sombra da morte, que a vara do Senhor e o cajado nos consola. Então é com a vara e com o cajado. O Senhor nos tira do vale da sombra da morte. Ele nos exorta em amor e fala: meu filho, levanta a tua cabeça, olha para mim, vem. O bom pastor nos chama, irmãos, a continuar caminhando, a continuar olhando para frente, a não ficar atolado nesse charco da depressão ou da decepção. Vamos em frente. Vamos em frente. Nós temos que nos concentrar na maneira como Deus, se você está aí pensando, pensa no que Deus já fez no passado na sua vida. Olha o que Deus fez e faz na vida de cada irmão, de milagres que nós vemos todos os dias, irmãos. Concentre-se em Deus, concentre-se na grandeza do Senhor, estude a palavra do Senhor, e em todo o tempo. O que a Bíblia fala que a gente tem que fazer? Em todo o tempo dá graças. Dá graças. Amados, às vezes eu fico pensando em situações da vida da gente, que às vezes, aqueles pensamentos lá na cabeça, parece até filme. Aí, naquele momento que a gente está naquele mais difícil, aí deve estar o diabo lá, agora eu consegui, e aí a gente fala: Senhor, aí você lá na sua casa, sem saber de nada, naquela situação difícil, você dá o teu joelho e fala: Senhor, obrigado pelo ar que estou respirando, obrigado pela minha vida, pela minha família. E aí eu imagino, o Senhor assim: yes! Glórias a mim, Deus falando, Deus falando, irmão, Deus falando. E aí o Senhor, derrama. Jesus, quando estava na cruz, irmãos, o diabo devia estar lá fazendo festa. Sim. Mal ele sabia que era a maior derrota. Então, muitas das vezes o problema, até que você que está em casa, vendo, que você está passando nesse momento, que pode ser terrível, pode estar sendo terrível para a sua vida, e não estou querendo diminuir o problema de ninguém aqui. Pode ser a maior vitória que Deus está concedendo lá na frente da sua vida. Pode ser o momento que Deus está te polindo, está te ensinando, está nos ensinando. Mas você precisa ficar atento a Deus, atento à palavra de Deus, atento à vontade de Deus, dando graças a Deus. Olha o que Asaf fez aqui no Salmo, no versículo 13 e versículo 14. Só um minutinho. Versículo 13 e versículo 14 do Salmo 77. Ele diz o seguinte: o teu caminho, ó Deus, é de santidade.
que Deus tão grande como o nosso Deus, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Amados, Asaf traz a memória. Você lembra que ele falou que ia buscar a memória? Vou me recordar de tudo que Deus fez. E quando Asaf ele recorda, ele começa a dizer: Senhor, o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Eu preciso me separar para ti. É isso que estamos falando, entendeu, irmãos? Santo quer dizer aquele que é separado. Como eu me separo do Senhor? Me santificando, lendo a palavra, jejuando, orando, indo aos cultos. E ele diz: Tu és o Deus que opera as maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Quando o salmista ele se concentrou o que Deus tinha feito no passado, ele começou a cantar e a louvar. Quando nós olhamos para a Bíblia e começamos a ler e ver o que Deus já fez no meio do povo e nos traz a memória, a nossa memória, o que Ele já fez por nós, nós começamos a cantar e a louvar ao Senhor, enaltecer a grandeza de Deus. Amados, nós não devemos encontrar a nossa alegria no nosso próprio sucesso, mas a nossa alegria ela está no próprio Deus. Asaf fala aqui, ó: Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tem feito notório o teu poder. Como os povos viam o poder de Deus? Através de quem, irmãos? Do povo de Deus. Amém? Os povos viam a coluna de fogo, viam a nuvem, tinham medo de chegar lá, viam o mar vermelho se abrir, viu os carros de Faraó serem todos destruídos. Esse Deus opera em nossas vidas. É isso que Asaf foi trazer à sua memória. É isso que temos que estar sempre em nossos corações. Nós não podemos encontrar a nossa alegria em nossas realizações, porque se a nossa alegria está baseada só naquilo que realizamos, irmãos, e quando falhamos? Falando das nossas realizações pessoais, amém? Alguém aqui já falhou em sua realização pessoal? Irmãos, várias vezes. Mas se o nosso coração está em Deus, em todo momento, o Senhor fala assim para a gente: ó, meu filho, levanta a cabeça, sacode a poeira e vamos dar a volta por cima. E Deus nos faz continuar a caminhar. Não fique abatido, não fique desesperado, mas deixe Deus lhe conduzir. A nossa alegria, ela vem das realizações, irmãos, que a pessoa de Jesus Cristo faz através de nós, da nossa família. É daí que vem a nossa família. É da onde o mundo olha e fala: e aquilo ali tinha tudo para dar errado. E Deus vai dar certo. E Deus vai dar certo. Nós devemos aprender a ser felizes com Deus. Paulo aprendeu a ser feliz com Deus. Por isso que encarcerado ele dizia aos filipenses: alegrem-se. Outra vez eu digo a vocês: alegrem-se. Ele tinha tudo para não falar isso, para estar deprimido, mas ele estava ali dizendo: alegrem-se, alegrem-se.
salmista, no Salmo 106, versículo 8, diz: mas Deus o salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Deus salvou o povo de Israel por amor ao seu nome, ao nome de Deus, ao nome dele. Porque era o povo que se chamava pelo nome de Deus. Porque o povo merecia? Não, nenhum demais merecia. Mas Deus fez por amor. E seu nome glorificou o nome dele na vida daquele povo. Assim como ele glorifica em nossas vidas. Asaf, ele traz à memória novamente as obras passadas. Ele diz aqui no verso, para encerrarmos, 19, no verso 19 ao verso 20, ele diz o seguinte: o teu caminho foi feito pelo mar, as tuas veredas passam pelas grandes águas, mas ninguém encontrou as tuas pegadas. O teu povo tu conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão. Olha como é que é a importância, irmãos, de estudarmos e lermos a Bíblia. Aqui no verso 15, ele fala de Jacó e de José. Lá no final do verso 20, ele já está falando de Moisés e de Arão. Asaf leu a Bíblia, estava lendo a Bíblia e trazendo todos esses momentos à lembrança dele, à mente dele, para poder externar tudo isso. Deus usou esse homem para compor esse salmo, regado da palavra de Deus, para nos ensinar que nós devemos a todo momento olhar para a história, olhar para a palavra de Deus, ver de como Deus agiu, e que é o mesmo Deus que age nos dias de hoje. Lembre-se de que o profeta Elias, no momento mais difícil da sua vida, ele foi alimentado com uma refeição por uma viúva. Por uma viúva. O mais óbvio seria Elias alimentar aquela viúva, mas Deus mandou ele ir lá e falar para a viúva: ó, coze, faz um bolo, dá-me de comer que não vai acabar o azeite da tua botija. E Deus, aquela mulher pela fé fez, e foi numa região que não era do povo de Deus, era de Sarepta. E Deus teve misericórdia de salvar aquela família através da vida de Elias. Porque Deus podia mandar Elias para outro lugar, mas mandou ele para lá. E ali, aquela viúva também poderia falar o seguinte: ó, só tem para meu filho, ó, dá um tempo, tu é homem de Deus, mas não vai rolar não, não vai, né? Ou você vai para lá e eu vou ficar aqui, ela comer e morrer. Por que eu estou falando isso? Estamos falando aqui, pegue sua Bíblia, leia a Bíblia, faça como uma viúva. Ela obedeceu a palavra de Elias. Então, o mínimo que nós podemos fazer, que você que está em casa pode fazer, é tentar pegar a sua Bíblia e começa a ler. Se você, porventura, não tem uma Bíblia, hoje tem até aplicativo aí na loja, né, que é de graça, é gratuito. Lembre-se que a vida de Jesus, Deus, ele, né, dentro daquele momento, com os planos que tinha, Deus poupou a vida, né? Deus Filho ali naquele momento, onde foi o massacre dos inocentes, Deus mandou que ele fosse retirado dali, fugisse para Egito. E Deus tem um propósito em suas vidas, em nossas vidas. Então ele vai levar esse propósito a bom termo. Lembra que a vida de Paulo foi povoada várias vezes. Várias vezes. O apóstolo Paulo
vou falar às vezes que provavelmente ele morreria, ao ponto de sair do naufrágio, parar na ilha de Malta e a víbora picar ele, e aí o pessoal falou: realmente o Deus desse cara não deve gostar dele não. Olha o pensamento das pessoas: o Deus desse cara não vai gostar dele não, porque saiu do naufrágio e viu uma víbora para morder, ele vai morrer. E Paulo diz que ele ainda tinha coisa para fazer, e que ele não ia morrer não. Jogou a víbora para o lado, continuou a fazer aquilo que Deus tinha mandado ele fazer. Amados, Deus nunca falhou. Você que está em casa, Deus nunca falhou. O que faz você pensar que Ele vai falhar no seu caso? Tira esses pensamentos da sua cabeça. Tira esses pensamentos de que nada dá certo para você. Esses pensamentos de inferioridade. E encha a sua mente com a palavra de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Na hora certa, no tempo certo, quando você estiver preparado, o que Deus vai fazer na sua vida. Salmo 78, no versículo 52 e 53, Asaf diz, nesse salmo o seguinte: fez sair o seu povo como ovelhas e o guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu com segurança e não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. O Senhor, Ele nos conduz, Ele nos guia como um bom pastor, e Ele é o nosso bom pastor. Amém, irmãos? Ele é o nosso bom pastor. Então, queridos, muitas das vezes Deus está trabalhando em nossas vidas quando quase sempre não podemos ver suas pegadas. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Ele sempre está conosco. O Senhor Jesus diz que nós estamos pregando a palavra dele, estamos em comunhão com Ele, como está lá em Mateus 28, ele diz que eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Até o final. Até o final está conosco. Então, para relembrarmos, em tempos de desânimo, desespero, é necessário, primeiro, concentrar-se na grandeza de Deus. Que Deus é esse que você serve? Consistentemente, dá graças por sua grandeza. Obrigado, Senhor, porque da forma como o Senhor é tão grandioso, se importa um ser tão pequenino. E terceiro, considerar aquilo que Deus já fez na sua vida e considerar as obras passadas do Senhor. Sabe, irmãos, dessa forma os nossos pensamentos não são roubados, a nossa mente não fica vagando em pensamentos que nos levam à destruição, mas nos leva em pensamentos que nos levam a Cristo, a submissão a Cristo e a vitória através dele e por ele. Amém, igreja? Então oremos para encerrar nosso culto em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido e amado, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Te peço a Deus, junto com os meus irmãos, se porventura alguém aqui em nosso meio, ou alguém que está no vídeo, está passando por esses momentos de decepção, de desânimo, de depressão, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha, através da sua misericórdia, da sua graça, intervir com a sua mão poderosa, Senhor, e tocar nesses corações, iluminar essas mentes, trazer à memória os livramentos, as bênçãos que o Senhor já derramou no passado, na vida de cada uma dessas pessoas,
E, Senhor, que cada uma dessas pessoas, ó Pai, venham, Senhor, se voltar para as Escrituras, se voltar para a Tua Palavra, Senhor, para a cada momento se encher mais da Tua presença, mais da Tua sabedoria, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de cada vida, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha livrar aqueles que porventura estão com pensamentos, ó Pai, de tirar as suas próprias vidas. Te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor entre, mova essa situação, que esses pensamentos batam em retiradas em nome de Jesus, e que, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha sustentar cada uma dessas vidas com as tuas mãos poderosas, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.